Doutor Mauro, dê uma visão geral sobre o tratamento do tumor das vias biliares. As vias biliares são caminhos, são ductos, canais que trazem a bile do fígado para o sistema digestivo, onde ela vai participar na digestão de gorduras. Então, nós estamos falando desde canais efetivamente microscópicos, coisas que a gente só consegue ver no microscópio, até canais de 4 milímetros, que é o diâmetro normal de um colédoco. Então a gente está falando de estruturas muito delicadas, né? É uma rede capilar que vai se juntando como se fossem os galhos de uma árvore e que acabam drenando para um lado direito do fígado, um lado esquerdo do fígado, que se unem na região que a gente chama de hilo hepático, formam um canal comum, que é o ducto hepático comum, aonde sai um canalzinho que é chamado ducto biliar, que vai levar bile para a vesícula biliar, que vai absorver a água dessa bile, vai concentrar a bile, e esse canalzinho devolve essa bile concentrada para o chamado colédoco, que é o novo nome que esse canal hepático comum ganha após a entrada do ducto cístico, e esse colédoco penetra no pâncreas e no duodeno, em geral, se junta com um canal que vem do pâncreas, com o suco pancreático, numa região chamada papila. Essa papila, onde fica na ampola de Vater, é onde há 3 esfíncteres que se abrem quando há necessidade de jogar esse suco digestivo no duodeno. Então, a presença da gordura faz, através da colecistoquinina, que o esfíncter relaxe e a vesícula se contraia, jogando essa bile espessada. Muito bem, toda essa estrutura canalicular é formada por células especializadas, que são células ductais. Essas células ductais, como toda célula viva do organismo, pode sofrer mutações múltiplas que levem à formação de um câncer específico naquela região. Então, o fígado ele é sede de tumores das vias biliares intrahepáticos e extrahepáticos. Ou seja, esses intrahepáticos são, em geral, nas redes periféricas canaliculares ou na região central do fígado, onde se junta o ducto direito e esquerdo, como se fosse uma grande bifurcação da árvore. E após essa bifurcação, já é para fora do fígado, é a região extrahepática. Então, nós poderemos ter tumores no hepático comum ou no colédoco. Os tumores que são periféricos, que são dessa rede microscópica, são, em geral, tratados como qualquer tumor hepático, seja uma metástase ou um CHC, ou seja, basicamente com ressecção, porque, em geral, esses pacientes não têm prejuízo da função hepática, diferentemente do carcinoma hepatocelular. Então, eles são tratados com cirurgia. Já o paciente que tem o tumor extrahepático, né, ele vai ter esse tumor, na grande maioria das vezes, na região superior, na região do hilo, que nós chamamos de tumor de Klatskin. Klatskin foi um anatomopatologista que descreveu esse tumor pela primeira vez. Esse tumor ele tem uma característica especial, porque o hilo do fígado, a entrada do fígado, ele tem ali estruturas muito especiais. Nós já falamos das vias biliares que se juntam e saem ali, mas atrás dessas estruturas e coladas nelas nós temos a artéria hepática, que está entrando no fígado, e nós temos a veia porta que está entrando no fígado. Essas 3 estruturas, via biliar, artéria hepática, veia porta, canais linfáticos, estão todas envolvidas numa membrana que na vida embrionária penetra na massa hepatocitária, que é a membrana de Gleason. Então, estão todas muito próximas, é uma distância virtual. Então, um tumor que surja na via biliar pode imediatamente invadir ou envolver os ductos linfáticos, a artéria hepática, a veia porta. Então, quando surge um tumor no paciente, um colangiocarcinoma, ele poderá se manifestar como um tumor periférico no fígado, uma massa, ou com um tumor central no hilo, ou uma área infiltrativa no hilo. Se for na via biliar extrahepática distal, o que a gente vai ter é um tumor na via biliar distal e uma dilatação dessa via biliar a montante, né? Então, toda a via biliar extrahepática e intrahepática estarão dilatadas porque a bile não consegue
ir para o aparelho digestivo, ela fica retida no fígado. E o paciente terá então, como eu disse, se for periférico, uma massa e não vai estar ictérico, não vai estar com os olhos amarelos, ou se for central ou extrahepático distal, ele vai se manifestar como uma icterícia, ou seja, os olhos vão ficar amarelos, a esclerótica dos olhos, e o paciente vai sentir prurido, vai sentir coceira. A urina vai ficar muito escura e as fezes vão ficar cor de massa de pedreiro, vão ficar muito claras, porque a bile não vai estar indo para o aparelho digestivo. Então é isso que o paciente estranha. As fezes ficam claras, a urina fica muito escura, os olhos ficam amarelos e surge uma coceira. O paciente que tiver esses sintomas poderá ter um tumor do pâncreas, que está envolvendo a via biliar, poderá ter um tumor da própria via biliar, ou poderá ter tumores ao redor da via biliar que estão invadindo a via biliar. Muito bem, feito isso, o diagnóstico em geral é feito inicialmente com uma ultrassonografia, ou uma tomografia, ou uma ressonância com colangio-ressonância, que é um exame específico da via biliar. O que o cirurgião, o hepatologista, o oncologista, o radiologista vão olhar é, de fato, se se trata de um tumor maligno, qual a extensão desse tumor. No caso do tumor de Klatskin, é muito importante a gente verificar qual é a extensão para o fígado, mas, sobretudo, qual a extensão sobre a artéria hepática e sobre a veia porta. Então, ele poderá estar localizado mais à direita, mais à esquerda, ou central ou distal. Essa classificação é a classificação de Bismuth-Corlett. O professor Bismuth é vivo ainda, né, do Centro Hepatobiliar de Paris, e ele que criou essa classificação. Só que essa classificação é só sobre a localização. Então, o Bismuth 1, ela é extrahepático, o Bismuth 2 envolve a bifurcação no hilo, 3A envolve já uma bifurcação secundária à direita, e um 3B, uma bifurcação secundária à esquerda. Isso é muito importante para a gente ter ideia da extensão, mas não inclui o envolvimento da artéria e da veia. Isso tem que ser feito de forma separada, individualizada, no momento da análise do caso. Então, havendo a possibilidade de ressecção de todo o tumor envolvendo a artéria hepática e o segmento da veia porta que esteja comprometido, desde que o outro lado não esteja comprometido, a cirurgia é possível. Então, esses pacientes, em geral, são tratados com a embolização do lado em que há o maior comprometimento do tumor, para que haja crescimento do lado contralateral e para que haja crescimento do lado contralateral, que é o lado sadio. Em geral, esse lado tem que ser drenado a via biliar, porque um fígado congesto de bile ele não vai se regenerar adequadamente. Então, o que a gente faz é drenar a via biliar do lado que vai ficar, fazer a embolização portal do lado que vai sair, espera o fígado murchar e o outro lado crescer e faz a cirurgia que, em geral, é o que a gente chama de uma trissegmentectomia. Uma ressecção de em torno de 75%, 70% do fígado, uma ressecção muito grande. E nessa cirurgia é necessária a reconstrução da via biliar. Existem duas regiões no fígado, que são as regiões que abraçam o hilo como um sanduíche. Nós chamamos de segmento 4B e o segmento 1. Essas regiões têm que obrigatoriamente sair nessa cirurgia. Por isso que nós chamamos de uma trissegmentectomia, né? Porque são tirados vários segmentos, ou setores, né? O setor posterior direito, setor anterior direito, setor medial esquerdo, ou o contrário, setor lateral e medial esquerdo, setor anterior direito. Junto a essa ressecção do parênquima das veias biliares e a reconstrução vascular necessária, e a reconstrução biliar necessária, também é necessária uma linfadenectomia, ou seja, uma limpeza de todos os gânglios linfáticos e a rede linfática da região do hilo hepático, para a gente ter certeza que não deixou doença nos linfonodos, que são órgãos do sistema imunológico que têm essa capacidade de filtrar células neoplásicas. Ao término do tratamento cirúrgico, atualmente existe efetividade de um tratamento adjuvante com quimioterapia. Ou seja, o paciente se recupera da cirurgia e complementa o tratamento com quimioterapia. Dessa forma, a gente tem expectativa de uma sobrevida boa para os pacientes que têm um tumor de Klatskin. Muito obrigada, Dr. Mauro.